Olá, bom dia, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 23 de agosto, aula 49, semana 25, né? A nossa aula de hoje será a interpretação de um texto, certo? Vou ler o texto com vocês, para vocês, e vou também depois explicar o exercício, tá bom? E o texto é A Festa do Folclore, ok? Esse texto é dessa autora aqui, Maria Hilda de Jesus Alão, A Festa do Folclore. Esse texto tem alguns termos, algumas palavras escritas assim, de forma bem coloquial, de forma, como é que eu posso dizer, um pouco longe da gramática padrão, né, da ortografia oficial da língua portuguesa, né, porque é como aquelas pessoas, principalmente as pessoas que moram mais assim afastadas, mais, né, no caso aqui serão as lendas conversando entre si, né, como se fosse uma coisa bem do interior, bem da roça, bem da fazenda, tá ok? Então vamos lá, a festa do folclore. No mundo das lendas e dos mitos do Brasil, havia um grande alvoroço. Estava chegando o dia de festejar o folclore brasileiro, que inclusive foi ontem, dia 22 de agosto, porque hoje é 23, foi ontem, tá? A preparação estava acelerada. A mula sem cabeça, agitada, preparava as bandeirinhas coloridas. O Saci Pererê, que havia prometido ajudar, fazia suas peraltices, trançando as crinas dos cavalos das fazendas, o que deixava os fazendeiros furiosos. Quando se lembrou da promessa, correu para ajudar a mula a enfeitar o terreiro. Com seu cachimbo vermelho, soltando grandes baforadas, ele dizia: Comadre mula sem cabeça, eu não sei se vai chegar muita gente para essa comemoração. Hoje tá tudo tão esquisito. A mula sem cabeça, cortando as bandeirinhas, né, que ela estava cortando, perguntou: Por causa de quê, compadre? Menina, tu não sabia não? O pessoal desse país anda inventando umas festanças que eu não sabia que existia. Um tarde dia das bruxas. Você conhece aqui no Brasil essa tarde bruxa? Nunca ouvi falar de tar senhora, respondeu a mula sem cabeça. Foi nesse momento que chegou o boitatá, com seus grandes olhos de fogo, e ouviu boa parte da conversa. Me disse um meu amigo lobisomem que é dama da terra dos gringos. Ele também não sabe por que ensinam as crianças a festejar um costume que não é do povo brasileiro. Então, ele falando, né, que é uma dama que é da terra dos gringos, ou seja, do estrangeiro, de outros países, né? Estavam nessa conversa animada o Saci, a mula sem cabeça e o boitatá. Quando chegou o Curupira. Como ele é o protetor das matas e da caça, trazia carne para o churrasco que não deve faltar em qualquer festa. Chegou o lobisomem, avisando que antes do sol nascer, ele teria de voltar para casa. Porque, lógico, né? O lobisomem ele se transforma na lua cheia, diz a lenda, né? E quando acaba a lua, ele vai se transformando em pessoa. Então, ele tinha que voltar para casa, ainda lobo, antes do sol raiar, do sol nascer, né? Lógico. Uns minutos depois, tocou uma corneta no meio do rio. Era a mãe d'água, a Uiara, que vinha numa canoa enfeitada com suas flores brancas para participar da festa. O negrinho do pastoreio veio lá do Rio Grande do Sul, montado num cavalo baio, e prepararam tudo para a festa do folclore no dia 22 de agosto. O terreiro estava lindo. O trabalho dos personagens folclóricos ficou perfeito.
Faltava a luz para iluminar tudo, pois chegariam muitas crianças. A mãe d'água deu a ordem. Dona Mula sem cabeça, acenda as tochas com seu fogo. Sim, rainha das águas. Ela obedeceu. O terreiro ficou claro como o dia. E começou a chegar a meninada. As crianças foram sentando e, curiosas, perguntavam umas às outras como seria o saci, o boitatá, o lobisomem. Elas nunca viram nenhum deles. Os acompanhantes das crianças organizam filas, dividiam-nas por idade e tamanho antes de abrir a cortina do palco. Todo mundo sentado. Abriu-se a cortina e o saci apareceu. As crianças bateram palmas e diziam: ele é igualzinho como nos livrinhos de história. Vejam o gorro vermelho cachimbo, é tudo igualzinho. O saci se curvou, né? Faz aquela reverência, né? Se curvou para agradecer e disse em voz alta: meninada, vai começar a festa do folclore. Para iniciar, vem aí a mãe d'água. E estendeu o braço apontando para Uiara, com seu vestido branco e azul, bordado com estrelas brilhantes. Ela cantou lindamente a canção de amor que enfeitiça os pescadores, levando-os para o fundo das águas onde ela mora. Depois foi a vez do boitatá, grande cobra de fogo. Ele é o gênio protetor dos campos e carrega consigo o orgulho de ter sido citado pelo padre José de Anchieta como personagem de mito indígena. Foi aplaudidíssimo. O curupira, com seus pés para trás, sentou no chão do palco e narrou as suas aventuras em defesa das matas e dos animais. Muito bem! Gritavam as crianças. O mesmo fez o lobisomem com relação à sua história. Era o 8º filho de mãe que teve 7 filhas. Por isso ele virava lobisomem nas noites de lua cheia. As crianças ficaram com peninha dele. Coitadinho, murmuravam, né? Falavam baixinho, né? Coitadinho. Porque assim, conta a lenda do lobisomem que na família tem 7 filhas. Se o 8º for um homem, ele vira lobisomem. Então, é por isso a história do lobisomem, né? Depois foi a vez do negrinho do pastoreio. A história dele é muito bonita, pois Nossa Senhora o salvou dos maus tratos que ele sofria na fazenda. Os olhos da garotada ficaram cheios de lágrimas de tanta emoção. Ainda bem que Nossa Senhora cuida das criancinhas, disse uma delas, enxugando os olhos com a manga da camisa, da blusa. Conhecida a lenda de todos, imediatamente o saci anunciou a segunda parte da festa. Era o momento das cantigas e das danças. E como foi bonito ver as crianças vestidas com roupas alusivas às datas, ou seja, as crianças estavam fantasiadas também de lendas do folclore, cantando e dançando, mostrando a riqueza do folclore do Brasil. E aí acabou-se nossa história, né? Essa história de Maria Hilda de Jesus Alão, né? Foi escrito no Recanto das Letras em 2006 e ela reeditou, né? Ela arrumou algumas partes em 2011. Então agora nós vamos para o nosso exercício, tá certo? Vou dar só uma pausazinha para ir para o exercício aqui, rapidinho, tá bom? Pronto, eu dei uma pausazinha para eu arrumar aqui, né? Para o formulário ficar maior para a gente poder ler as questões. Porque se eu deixasse do modo que estava, o formulário ia ficar com as letrinhas miúdas. Então, relativo ao texto que as lendas, né? Algumas lendas que apareceram lá, Saci, Curupira, Boitatá, não sei o que e tal, né? Então, algumas coisas que apareceram lá, vamos responder o exercício de interpretação, ok? Número 1. Quais foram os personagens do folclore que participaram da festa? Quais foram as lendas folclóricas que apareceram lá? Vocês vão colocar Saci, tal coisa, tal coisa. Todos os personagens que apareceram na história
Os personagens do folclore, ok? 2. Quem organizou a festa? Quem foi que, assim, o cabeça que disse assim, vamos fazer essa festa? Quem organizou a festa? Você vai colocar o nome da lenda que organizou a festa. 3. A festa ocorreu de dia ou à noite? Justifique. Ou seja, você vai dizer, né? Por exemplo, a festa aconteceu de dia. Aí você vai ter que dizer por quê. Aconteceu de dia por causa disso, disso, disso. Não, ela aconteceu à noite por conta disso, disso. Então você vai ter que justificar, dizer o porquê. Se você disser que é de dia, por quê? Se você disser que é de noite, por quê? Essa festa aconteceu nesse horário, tá? 4. Quem é a dama da terra de uns gringos? Lá no texto, teve um personagem que falou sobre essa dama da terra de uns gringos. Quem é essa dama? É a Yara? É a bruxa? É a mula sem cabeça ou é a meninada? Quem é essa dama da terra de uns gringos? Aí você vai marcar a resposta correta, tá? 5. A carne para o churrasco foi trazida pelo... Quem foi que trouxe a carne do churrasco? Que não pode faltar na festa. Carne do churrasco. Quem foi que trouxe a carne? Foi o boto? Foi o curupira? Foi o saci ou foi o lobisomem? Quem trouxe a carne do churrasco? Você vai marcar a resposta correta. 6. No texto, o adjetivo agitada, botei aí bem destacado, né? Agitada, foi usado para dizer como estava. Quem é que estava agitada? Era o saci? Era a meninada? Era a mula sem cabeça? Ou era o lobisomem? Lá no texto tem alguém, né, que está agitada. Quem é que estava agitada? Letra A, o saci. Letra B, a meninada. Letra C, a mula sem cabeça. Ou letra D, o lobisomem? Você vai marcar a resposta correta. 7. Esse 7 aqui, vocês prestem bastante atenção que eu vou explicar. Localize as frases abaixo e escreva a quem se referem os pronomes destacados. Então, letra A. Soltando grandes baforadas, vírgula, ele dizia. Lá no primeiro parágrafo, porque vocês vão ter aí vários parágrafos. Primeiro parágrafo, aí depois que escreveu bastante, aí na outra linha, o segundo parágrafo, aí depois escreveu terceiro. Então, lá no primeiro parágrafo, tem uma frase com esse termo aí. E esse ele aí, quem é esse ele? Quem é esse ele? Soltando grandes baforadas, ele dizia. Esse ele está se referindo a quem? É a meninada? É o curupira? É o lobisomem? É o Yara, né, a mãe d'água? É o saci? Quem é esse ele que está falando lá no primeiro parágrafo? Ó, você vai ter que colocar a sua resposta aqui. Quem é o personagem que é esse ele aí? Esse ele se refere a quem? Letra B. Comadre mula sem cabeça? Eu não sei se vai chegar muita gente para essa comemoração. Lá no segundo parágrafo, certo? Eu vou descer aqui só para vocês verem o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, ó. No mundo das lendas e dos mitos do Brasil, blá, 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 blá. Até aqui, ó, soltando grandes baforadas, ele dizia. Aqui é o primeiro parágrafo, tá? Segundo parágrafo, comadre mula sem cabeça, até perguntou, é o segundo parágrafo. Ao terceiro parágrafo, por causa de que, comadre? Ao quarto parágrafo, menina, tu... Então, o parágrafo é quando a gente dá esse espaço. Vocês estão vendo aqui, ó, no mundo, comadre mula sem cabeça, por causa de que, menina, tu não sabe, nunca ouvi falar, foi neste momento, me disse. Então, tudo isso que está separadinho aí são parágrafos. E eu lá eu coloquei, se esse termo, essa frase, você vai encontrar no primeiro parágrafo, é no quinto parágrafo, é no 10º parágrafo, é no segundo parágrafo, é no terceiro parágrafo, onde você vai achar, certo? Então, o da letra A, como a gente pode ver aqui, ó, tá no primeiro parágrafo, tá naquele texto, naquela parte lá, ó. Quem foi que falou? Quem é esse ele aqui? Letra B, comadre, mula sem cabeça, eu não sei se vai chegar muita gente para essa comemoração. Esse eu. Quem é esse eu do segundo parágrafo? Esse eu é quem?
Quem é esse eu? É eu? É o Saci que tá falando? É o lobisomem que tá falando? É a curupira que tá... Quem é que tá falando? Você vai ter que saber quem é esse eu aí, tá? Letra C. Menina, tu não sabe não? Quem é esse tu que aparece lá no quarto parágrafo? Porque aqui é uma pessoa conversando com a outra. Tu não sabe não? Quem é esse tu com quem eu tô falando, esse tu? Menina, tu não sabe não? Quem é esse tu? Eu estou me referindo a que personagem? A que pessoa esse tu aí? Aí você vai ter que botar a resposta aqui. Quem é esse tu? Essa frase aqui é uma pessoa falando com o lobisomem? É uma pessoa falando com a meninada? É uma pessoa falando com quem? Esse tu aí. Quem é esse tu? Que a pessoa tá falando. Tá lá no quarto parágrafo. Letra D. Sim, rainha das águas. Ela obedeceu. Quem é esse ela? Quem foi esse ela que obedeceu? Que tá lá no 11º parágrafo. Então, você vai ver quem é esse ela aí e botar a resposta. Quando você terminar de responder tudo, você envia para mim o formulário, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Fiquem com Deus. Ah, o prazo é até quinta-feira, vocês sabem. Segunda, atividade, né? Exercício. Quinta-feira é o prazo, porque na sexta-feira a gente já vai corrigir, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana e até sexta-feira. Tchau, tchau.